Oi, gente, tá um pouco de barulho aqui porque meu roommate tá dando uma espécie de festa familiar entre os coleguinhas dele, então o pessoal vai fazer barulho na sala, talvez, mas daqui a pouco eles vão embora. Eu queria falar sobre os tipos de prova existentes no processo penal brasileiro. Então nós temos o seguinte: a mais conhecida é a prova testemunhal, que é bem básica, que é quando uma pessoa que não está ligada ao caso relata o que ela viu, ouviu, entendeu, tudo sobre o caso que ela conhece, para a polícia, para o juiz, para os investigadores. Se a pessoa ela for interessada no caso, vamos supor que seja a esposa do réu, ou seja um grande inimigo do réu, se é uma pessoa interessada no resultado desse caso, ele vai ser ouvido como informante, não como testemunha. Mesmo assim, mesmo as testemunhas não sendo consideradas interessadas no resultado, elas são chamadas de. Não, não é que elas são chamadas. A prova testemunhal é chamada de a prostituta das provas. Isso porque às vezes as pessoas entendem errado, as pessoas acham que ouviram coisa, a lembrança delas sabota elas mesmas. Então a pessoa pode estar falando toda a verdade do mundo para o juiz, mas na verdade ela está confusa, ela está se confundindo com outra coisa. Então é uma prova que tem que ter muito cuidado com essa prova. Claro que ela é levada em consideração, né? Às vezes é o único tipo de prova que tem, no caso de um crime e tudo, mas tem que ter muito cuidado na análise dessa prova. Além dessa prova, tem a prova pericial, que é quando um especialista, um expert, vai dar um parecer sobre a questão. Isso é muito importante porque tem diversos casos, tanto no mundo criminal quanto na esfera civil, que o juiz ele não entende do assunto, né? Às vezes é um caso médico, o juiz não entende o que acontece lá, como é, quanto de medicamento que precisava, não precisava. Então ele pede para um especialista analisar o caso, se a pessoa pode analisar a cena do crime, quando é um crime e tal, e, e fazer várias análises lá de impressão digital, o papiloscopista, que é o especialista na impressão digital, é, o entomologista, que é o. Esse daí eu amo, eu queria muito ser isso. Que é o especialista nos insetos que estavam na cena. Não, o entomologista é especialista em insetos. O entomologista criminal, ele é especialista nos insetos que estavam na cena do crime e que podem resolver muita coisa. É, Bom, tem vários tipos de provas periciais. Aí depois tem as provas documentais. Aí isso pode ser qualquer documento, qualquer papel, fotografia, enfim, provas documentais, que tem assinatura, tem registro, tudo que é um registro, uma coisa lá registrada que fez um documento, é uma prova documental. Essa prova é muito importante. A prova documental, ela realmente é levada em consideração e tal. E aí, quando você pode fazer essa análise entre todas as provas, ver se todas as provas estão mais ou menos contando a mesma história, aí sim você pode ter, né, uma convicção mais bem formada. Nós temos também o reconhecimento de pessoas ou coisas, que eu não sei se vocês lembram do caso que eu contei em outro vídeo sobre o caso da escola base, que um americano foi preso porque uma criancinha, não é que ela reconheceu, as pessoas acharam que ela tinha reconhecido, mas ela foi levada na casa dele para ver se ela estava sendo abusada e tal, e ela viu um bichinho de pelúcia e quis brincar com o bichinho de pelúcia. Aí eles entenderam que ela tinha reconhecido o bichinho de pelúcia e tal. E na verdade não, a criança só se interessou por brincar com o bichinho de pelúcia. Então, cuidado com esse tipo de reconhecimento. Mas tem outros reconhecimentos que são muito válidos, né? Já não é uma criancinha. Então, tem o reconhecimento de pessoa ou coisa. Tem também a acariação. Eu anotei aqui porque, né, eu posso esquecer na minha lista. Então, a acariação, que é para quando acontecem depoimentos divergentes. Aí pode ser entre uma testemunha e outra testemunha, pode ser entre o réu e a vítima, entre o réu e uma testemunha.
Quando tiver depoimentos divergentes, aí eles vão colocar um com o outro para ver, e aí, vamos resolver essa história. Quem que tá falando o quê? O que que a gente não entendeu e tal, para solucionar esses depoimentos divergentes. E os indícios, que aí é quando você tem várias coisas que formam uma linha lógica que levam a uma possível culminação naquele crime que se estaria investigando. Indícios. Também tem que tomar cuidado. Na verdade, tudo tem que culminar numa lógica, todas as provas têm que indicar a mesma coisa para que uma pessoa seja condenada, porque a gente sabe que no direito penal, na dúvida, pró réu, né? Então, na dúvida, espera-se que a pessoa fique em liberdade. Você não pode tirar a liberdade de alguém porque está na dúvida. Então, as provas, elas têm que ser muito consistentes. Aí, temos aí diversos casos de inconsistências que levaram à cadeia e que culminaram em injustiças, e muitos outros casos de consistência que levaram à cadeia pessoas que eram perigosas mesmo estarem aí em liberdade na sociedade. É só isso que eu queria falar. Muito obrigada por assistir e a gente se vê depois o mais rápido possível.